agora no início de março, a gente teve uma polêmica muito grande, que é o uso da IA na questão da guerra, no planejamento, na execução, no monitoramento e na execução do ataque, né, dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. A grande revolução que as LLMs causaram foi justamente o fato de lidar com linguagem natural. Português, inglês, chinês, francês, alemão. Os drones também estão utilizando IA. Poxa, mas se acontecer alguma falha e o drone mudar o alvo dele? Então era coisa de cinema e já virou realidade, né? De quão rápido isso está avançando. Então, a partir do momento que a linguagem natural passa a funcionar como uma interface, então eu consigo interagir com a máquina só falando o seu próprio idioma, sem precisar de nada técnico, você abre margem para muita acessibilidade. Muita gente vai conseguir acessar e conseguir lidar com a tecnologia. Poxa, a gente vai perder emprego, a IA vai tomar o nosso emprego, né? Então, assim, essa dúvida que todo mundo fica na cabeça, as pessoas ficam preocupadas. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast da ChatVolt. Eu sou Alexander Barros, cofundador e CEO da ChatVolt, e hoje eu trouxe uma pessoa especializada no mundo de LLMs para a gente conversar aqui e discutir tudo sobre LLMs. Seja muito bem-vindo, Patrick Pedreira. Olá, Alex, obrigado aí pelo convite. Um prazer aqui estar no podcast da ChatVolt, conversando contigo, com sua audiência. Obrigado aí pelo convite. Obrigado você, Patrick. Acho que hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal. A gente sempre fala, né, do que é o mais importante no mundo da IA generativa. E hoje nós vamos discutir sobre isso, né? Qual que é o poder das LLMs e o que elas realmente mudam na saúde, na educação, no trabalho e nos negócios. E hoje nós vamos poder aprofundar isso mais, trazer para vocês, né, como que a IA está impactando os negócios e como que a LLM trabalha por trás de tudo isso que a gente está vendo acontecer, né? Todo mundo está falando de IA, mas pouca gente consegue separar o que é transformação real do que é encantamento de interface, de geração de imagens e tudo mais. E esse episódio, pessoal, é justamente sobre isso. A gente vai falar sobre o poder das LLMs, mas sem hype, sem olhar só para a parte de marketing e sem simplificação demais também. Nós não vamos entrar no detalhe técnico, mas nós vamos explicar para vocês como que funcionam as LLMs, qual o impacto delas, qual o futuro das LLMs, tá bom? Então, para quem ainda não sabe o que é LLMs, são os Large Language Models. Toda vez que você usa um ChatGPT, você usa, por exemplo, o Code, você está usando, na verdade, um modelo de linguagem, que são as LLMs. Então, você está lá no 5.2, 5.4 do ChatGPT e assim por diante, como também o Sonnet, o Opus da Cloud, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Patrick, para a gente começar do jeito certo, quando a gente fala de LLM, do que estamos realmente falando e por que isso virou um divisor de águas? Perfeito. Quando a gente começa a falar de LLM, né, na verdade a LLM estaria ligada a uma coisa mais técnica, que seria a parte de redes neurais, mas não vou entrar muito nessa questão tão técnica. Então, basicamente, a gente está falando de modelos de linguagem que são treinados numa escala massiva, né? Então, para lidar com texto, com contexto, com organização de informação, com geração de resposta, com um nível ali de fluidez que acaba mudando o patamar da nossa interação com a máquina, né. Então hoje a gente consegue conversar com a máquina de uma maneira muito natural e ali parece que você está conversando com um ser humano, né. Então a LLM ela consegue trazer para a gente essa sensação. Mas também eu acho importante a gente deixar claro que a gente não está falando de consciência, nem da máquina pensar como ser humano, né, porque às vezes pode passar essa sensação que aquela máquina tem algum tipo de consciência. Então a gente está falando basicamente de sistemas que são estatísticos, sofisticados claramente, que são treinados em volumes gigantescos de dados e que aprenderam ali, com base nesse treinamento, padrões da linguagem, a estrutura da linguagem humana, a estrutura do conhecimento, a questão da escrita, a questão da codificação, né, criar código de linguagem de programação, o modo de organizar informação, né? Então acho que essa é a grande questão aí. E já que a gente está falando de LLM, né, o que também acho que é importante notar, acho que as pessoas percebem essa evolução quando a gente fala de LLM, e houve uma mudança muito radical aí nos últimos anos da parte de arquitetura, da parte de refinamento que acompanha os LLMs desde, né, do Transformer lá em
2017, aí depois vieram esses modelos que são maiores e com um pós-treinamento cada vez melhor. Hoje essas LLMs elas conseguem seguir instruções, conversar de uma maneira útil, e aí elas acabaram entrando na nossa vida por conta disso, né. Então acho que a LLM é essa realidade hoje que a gente pode ver, né. Legal, Patrick. Eu lembro muito bem, né, do dia 30 de novembro de 2022, né, com o lançamento ao público, vamos chamar assim, né, do ChatGPT, o quanto o pessoal ficou abismado, mas algumas pessoas criticando: "Pô, mas errou aqui, errou ali". E é normal, né, as pessoas sempre tentar procurar falha nas coisas, né, não entender o avanço da tecnologia, né. Agora, na sua visão, o que as pessoas ainda entendem de errado sobre as LLMs que seria importante a gente esclarecer para eles? Olha, eu acho que as pessoas ainda entendem, assim, de uma maneira um pouco equivocada, é pensar que a LLM ela é só um chatbot modernizado, mais bonito, né, então isso acho que é um erro. Ou então também achar o oposto, né, que virou uma espécie aí de inteligência geral, é um oráculo que vai resolver tudo, responder tudo, né, então acho que nem 8 nem 80, né. Obviamente que é uma camada nova, poderosa e em termos de interface, como eu falei, de conhecimento, de tarefas, mas ela ali continua tendo limites, né, e vai depender do contexto, do uso que vai ser feito. Então acho que as pessoas precisam o errado é você enxergar os extremos, ou achar que é só um chatbot, ou achar que vai resolver todos os problemas do mundo, né. Legal, Patrick. Achou outro ponto importante, né, você mencionou aí, por exemplo, a questão dos Transformers, né, pessoal, que foi o primeiro documento, o primeiro paper explicando como essa tecnologia seria criada lá em 2017, e a evolução disso, né. Então a gente pega aí, por exemplo, de 2017 até 2022, mais finalzinho de 2022, isso era assunto somente de professores, doutores, cientistas de dados, especialistas em machine learning, e essas grandes empresas igual a gente vê hoje, como a OpenAI e Google e assim por diante, né. Mas na sua opinião, por que que esse tema saiu desse nicho técnico, principalmente aí entre 17 a 22 e foi parar na mesa das empresas, nas discussões de board, nas discussões de diretoria, nas discussões, né, das grandes e pequenas e médias empresas também, o uso dessa tecnologia? Bom, eu acho que o grande mérito, a grande revolução que as LLMs causaram foi justamente o fato de lidar com linguagem natural, né. E quando a gente fala de linguagem natural, a gente está se referindo à linguagem que nós, seres humanos, falamos. Lá, português, inglês, chinês, francês, alemão, isso a gente chama de linguagem natural. Então, a partir do momento que a linguagem natural passa a funcionar como uma interface, então eu consigo interagir com a máquina falando só com ela, né, então não preciso dar nenhum tipo de comando complexo, né, e acho que isso era a grande dificuldade de interação com muitos sistemas, né. Então quando você começa a poder interagir com a máquina só falando o seu próprio idioma, sem precisar de nada técnico, você abre margem para muita acessibilidade. Muita gente vai conseguir acessar e conseguir lidar com a tecnologia. Então antes de usar a tecnologia, você precisava ali de, como eu falei, aprender a usar um sistema, aprender a usar um menu, a sintaxe, saber como é que se dava o fluxo. Hoje, quando você precisa, sei lá, vou dar um exemplo simples, mas quando você precisa, por exemplo, esse dia mesmo eu precisava acender a lanterna do celular. Aí, em vez de eu ficar procurando lá onde era o botão que acende a lanterna, você vai lá e fala: "Ó, acenda a lanterna". Foi lá e acendeu. Então, acho que essa questão da interface facilitou muito, né. Então você consegue descrever o que você quer usando linguagem humana. E como toda empresa basicamente vive de alguma forma da linguagem, porque quando você faz atendimento é linguagem, quando você escreve documentos é linguagem, vendas envolve linguagem, o suporte técnico envolve linguagem, o treinamento é linguagem, a operação, a tomada de decisão, tudo é linguagem. Então, como tudo é linguagem, as LLMs se encaixam muito bem nesse contexto, e aí ela vai sair lá do nível mais técnico e vai entrar aí na mesa de qualquer empresa, né, então, através da linguagem que houve essa disseminação. Legal, Patrick. Isso mostra, pessoal, como que a IA já está inserida nos negócios, né. Se a sua empresa ainda não está discutindo isso, não está tirando proveito, está ficando para trás. Mas eu queria comentar uma coisa também importante. Eu conheci o professor Patrick, na verdade, pelo LinkedIn, né, e o professor Patrick é uma das pessoas que eu mais gosto de acompanhar, porque ele consegue juntar
duas coisas raras: a profundidade acadêmica, que vem muito da formação dele, também pelo fato de ser professor, ele já vai explicar um pouquinho para nós, mas também a didática, né, de como mostrar isso para as pessoas, né. Muitas vezes os grandes acadêmicos, eles não têm essa facilidade de se comunicar em redes sociais, de compartilhar o conhecimento, acaba ficando muitas vezes restrito na sala de aula, né, que é importante, claro, mas também é importante trazer essa experiência, esse conhecimento para todos, e o professor Patrick compartilha isso muito no LinkedIn. Isso importa muito, né, num tema que quase todo mundo quer opinar e às vezes rápido demais. Hoje a gente está cheio de especialistas de IA generativa, mas que às vezes nem estudou, não tem um repertório, não tem uma formação, né. Então eu queria, perguntar para o Patrick, né: ô Patrick, como foi a sua trajetória estudando IA, né, formalmente desde 2004, e como essa visão mais longa, né, e estamos falando de 2004, pessoal, 2004 ninguém falava de inteligência artificial a não ser os especialistas, os doutores, né, o pessoal que realmente trabalhava tecnicamente com isso, porque era uma coisa do futuro, a gente só via isso em filmes, né. E como essa visão mais longa, Patrick, te ajuda a enxergar o momento atual, com mais clareza do que nós estamos vivendo hoje? Bom, eu acho que o fato de eu já estudar bastante tempo inteligência artificial, né, eu comecei aí se pegar a parte formal de mestrado, realmente foi de 2004 para cá, então já se vão mais de 20 anos, né, 20 anos aí estudando essa parte de inteligência artificial. Eu acho que isso acaba me ajudando a olhar o momento que a gente vive sem aquele deslumbramento, às vezes exagerado, que as pessoas têm, mas também sem aquele ceticismo que muitas vezes é puramente raso, né, "Ah, não, é impossível e tal". Então, para falar um pouco, né, dessa questão da minha trajetória, eu comecei a estudar IA formalmente em 2004, mas na verdade a minha formação já é em ciência da computação, então eu sou cientista da computação. Terminei a universidade em 2003 e naquela época eu já interessava por IA, porque na verdade o meu próprio TCC, foi na área de redes neurais, então eu já tinha vamos dizer assim, aquela paixão pela área de inteligência artificial e tanto que depois isso acabou influenciando ali no meu mestrado. E aí quando eu fiz na época que eu fiz o mestrado em inteligência artificial, lá na Universidade Federal de São Carlos, era uma época que IA era meio que aquela coisa meio de nerd, assim, eu vou até dizer, porque ninguém falava, né, era uma aposta muito, assim, para o futuro. "Nossa, será que essa área vai de fato deslanchar algum dia?", por mais que a gente sabe que muita coisa de IA já vem sendo aplicada, que é uma área que não é tão nova, né, você pega as primeiras coisas de IA lá da década de 40, principalmente com redes neurais, né, 1943, e formalmente a área surge lá em 1956, então assim, já é uma área que já vem sendo estudada há um bom tempo, mas tinha essa questão de ser muito atrelada a questões teóricas, até porque havia limitação muito de hardware, não é muitos algoritmos e muitas coisas só vão, de fato, ganhar corpo ali na década de 80, 90, os anos 2000, acho que é o grande época que a IA deslancha assim. Então, eu estudava nessa época que quase ninguém falava de inteligência artificial. Eu lembro quando eu começava no LinkedIn era difícil você ver outras pessoas que inclusive falavam de IA, né, hoje é praticamente muita gente fala de inteligência artificial. Naquela época estava mais restrita ao laboratório. Então, em 2004, na Universidade Federal de São Carlos, eu entrei dentro, se a gente pegar a área específica, eu estudei na área de processamento de linguagem natural, que tem a ver justamente com o que a gente discute de alguma forma hoje, né, então, como que a gente poderia fazer as máquinas entenderem, processarem a nossa linguagem. E aí, de um modo bem específico, eu trabalhava na época com sumarização automática, que era justamente fazer o seguinte: dado um texto, como é que a máquina entende esse texto e como que ela, entendendo o texto, ela consegue, por exemplo, criar um sumário desse texto, né, um resumo bem feito, contextualizado e tal. Então eu trabalhava muito com isso. Na época eu fazia parte do NILC, que era o Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, envolvia a USP, a Universidade Federal de São Carlos, né, lá o ICMC lá, então, pessoal, todo mundo trabalhava nessa questão de IA com linguística, estudo de linguagem, tanto que a gente trabalhava com eu tinha aula de linguística, né, não era só aula de computação, então foi um período que eu aprendi bastante. Então, acho que
E aí, né, eu fiz isso em 2004, 2006 eu terminei, então esse mestrado na área de IA, e aí lá para frente, depois aí já em 2021, 19, entre, né, os anos 2016, hã, comecei e tal a fazer o doutorado, e meu doutorado, apesar dele não ter sido exatamente na área de IA, na verdade foi um doutorado em ciências com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina e, né, de inteligência artificial na área de saúde. Então, na verdade, eu venho sempre envolvido de alguma forma com esse tema. Então, aí você, né, quando eu olho para esse caminho que eu fiz, eu acho que, eu consigo, né, perceber algumas mudanças, né, que a gente nota ao longo do tempo, saindo dessa coisa que era muito acadêmica para o que a gente tem hoje. Então, é óbvio que é uma mudança enorme, né, e também a gente consegue perceber que isso também não surgiu do nada, né, como você falou, em 2022 foi a época com o ChatGPT lá, que a coisa explodiu, né. Eu lembro daquele fenômeno lá do ChatGPT, né, você até comentou aí em dezembro e tal de 22, e em 2 meses eles atingiram, assim, acho que foram 100 milhões de usuários, né, não lembro exatamente o número. Exatamente, exatamente. Então foi uma coisa que realmente causou, assim, uma popularização e uma revolução. Mas aí a gente olhando hoje, que parece, essa revolução, quem acompanha a história da IA e tal, percebe que na verdade não é só uma revolução, na verdade é a evolução de uma base que vinha sendo construída há muitas décadas, como eu falei, LLM tem a ver com rede neural, se você for pegar a história de rede neural é na década de 40, 1943, e aí a coisa foi evoluindo, aí você tem lá nos anos de 80 e pouco backpropagation, aí você vai ter os embeddings e vários outros conteúdos que depois vão juntos dar origem ao que a gente, né, conhece aí como os Transformers em 2017. Então, na verdade, houve uma evolução ao longo do tempo, junto com um crescimento da capacidade computacional, né. Então acho que juntou pesquisa acumulada, capacidade de processamento, e aí a coisa deslanchou, né. Então acho que basicamente aconteceu isso. Eh, e outra coisa, só para forçar, Alex, é que eu acho que a IA ela vem, então, como eu disse, mudando ao longo dos anos, sobretudo com a IA generativa, e ela deixou o que nota é que a IA antes era uma coisa meio invisível, porque quando a gente fala de IA, sei lá, muita gente já usava Netflix, Spotify e tem IA ali por trás, né, mas a IA era uma coisa meio invisível, né, por conta não era ali exatamente LLM, né, era outros tipos de tecnologia, mas era algo invisível e que hoje ela passou a ser experienciada diretamente pelas pessoas. Então as pessoas hoje usam e sabem que é inteligência artificial. Então acho que essa foi a grande mudança. Então você usava sem perceber e hoje a pessoa conversa com a IA, ela testa, ela xinga a IA, ela compara, ela cobra, ela se frustra, ela fica surpreendida, né. Então acho que hoje a IA virou uma interface pública, né. Então acho que é isso. Legal, eu achei importante, Patrick, aproveitar a sua experiência e explicar para o pessoal, né, que a gente tem 2 tipos de IA, né, a IA tradicional, aquela que nasceu lá em 1940, evoluiu, teve aquele período do congelamento, né, que a IA não conseguiu evoluir por falta de máquina, e aí depois a gente começa a ter e aí você, né, começou a estudar isso antes de formalmente ser definida, né, o que era a IA generativa lá em 2004, né. Eu queria que você mostrasse para o pessoal, explicasse para o pessoal realmente a diferença da IA tradicional, vamos chamar assim, né, aquela mais baseada em machine learning, e a IA generativa. Se você pudesse pontuar isso para o pessoal, acho que seria uma informação importante para todos. Legal, a gente pode então partir dessa divisão, né, da que o Alex ali colocou como sendo a IA tradicional e a IA generativa. Quando a gente fala da IA tradicional, e aí a gente poderia puxar várias subdivisões, né, e o aprendizado de máquina seria uma dessas subdivisões, que basicamente essa IA tradicional, como eu falei, ela já era aplicada anteriormente, mas as pessoas acabavam não nem percebendo muito, mas basicamente quando a gente fala de machine learning, de aprendizado de máquina, é basicamente algoritmos que, com base em análise de dados, né, falando de uma forma muito simplificada aqui, pessoal. Então, com base em análise de dados, permitiam que as máquinas aprendessem esses padrões e tomassem ali decisões inteligentes, né. Então era ela aprender de fato, alguma coisa. Quando a gente fala de IA generativa, a gente já está falando de uma IA que ela é capaz de produzir
conteúdos, vamos dizer assim, desde conteúdo textual, né, ChatGPT, ou conteúdos como imagens, né, você tem também hoje as LLMs estão atreladas à geração de imagem, a geração de vídeos, a geração de áudios, então, a IA generativa é uma IA que gera conteúdo. A outra não necessariamente fazia essa geração, né, a outra era mais, para aprender e tal, né, se a gente for fazer uma divisão relativamente simples aí da coisa. Legal. Patrick, você pontuou uma coisa que eu achei bem interessante, né, para o pessoal começar a entender, né, a evolução que a gente teve aí, né, de 2004 a 2026, né, estamos falando aí de, mais de 20 anos. E um ponto importante que você colocou é que quando você começou a estudar lá no seu doutorado, você tinha o primeiro desafio que era pegar um texto e produzir um resumo dele. Que hoje você faz isso com uma frase, você coloca lá um PDF, pode ter 300 páginas, e fala o seguinte: "Ó, resuma para mim em 10 parágrafos", né, e aí em, sei lá, em 30 segundos, 1 minuto, isso tá pronto. Isso hoje em 2026, né. Mas quando você olha lá em 2004, né, 22 anos atrás, como que era isso? Quanto tempo levava para você conseguir dar um comando desse simples de sumarizar um texto, né, e como que foi essa experiência até o pessoal entender: "Olha, 22 anos atrás era essa dificuldade e era esse resultado". E hoje as pessoas já conhecem o resultado que está na mão delas aí num simples celular, por exemplo. Bom, quando a gente pensa há 22 anos atrás, na verdade existiam várias técnicas, né, que era possível de tentar fazer a máquina entender, mas eu acho que o grande diferencial que é o que a gente tem hoje a gente chegou a citar ali a questão do transformer, e aí tem aquele paper lá, né, "Attention is what you need", né, atenção que você precisa, porque foi possível, isso agora na era mais moderna, desenvolver mecanismos que permitem à máquina ter uma visão geral do texto para depois, né, ou alguns pontos que são importantes, e a partir desses pontos que são relevantes, ela consegue ir gerando os novos conteúdos, né, nesse processo generativo. Quando a gente falava de 22 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, as técnicas eram outras, as coisas eram muito mais limitadas, então você tinha a coisa muito mais fragmentada, né. Eu, por exemplo, na época trabalhava com a ideia de ontologia, de você poder detectar ponto a ponto os tópicos do texto, eu falava: "Ah, esse texto fala de futebol, esse texto fala do jogador X, esse texto fala do time tal", então eu tentava detectar tópicos de uma forma isolada e depois, com base nesses tópicos, fazer seleção de trechos que relacionavam esse tópico, mas era uma coisa muito mais fragmentada. Acho que a grande revolução que aconteceu foi justamente por conta do Transformer, a gente poder olhar o texto de uma forma mais geral, muito mais próxima do que o humano faz, né, então ele consegue ir lendo ali, escaneando o que é de fato importante e já ir pensando, né, as coisas que são importantes, pensando aquilo que é importante, gerando o texto. Acho que o que mudou foi justamente essa coisa mais fragmentada, aqueles algoritmos que eram básicos e que depois foram colocados juntos ali e permitiram, a gente ter essa evolução. Também acho que a questão do hardware, né, Alex, então de alguma forma o hardware acaba influenciando, porque aí você já começa a ter GPUs, TPUs, que permite você já trabalhar com coisas um pouco mais avançadas, então toda essa questão, acho que questão de software, de questão de limitação de pesquisa na época mesmo, de hardware, juntos que permitiram essa mudança de paradigma, vamos dizer assim. Legal, muito obrigado, Patrick. Pessoal, é muito importante esses pontos, né, para a gente começar a entender a base da tecnologia, né, que são as LLMs, né, para a gente poder entender como elas funcionam e essa evolução toda que ela teve, né, o Patrick trouxe bastante fatos aí históricos aí nesse período da formação dele, que estão conectados com a tecnologia, né, e a gente percebe muito isso aqui na Chatvolt, né, que quem olha somente a ferramenta de forma isolada, perde a base estratégica da tecnologia. Então a gente sabendo entender como funciona a tecnologia, planejar ela estrategicamente, ela vem resolver muitos problemas que antes, né, como a gente estava discutindo aqui, era muito difícil fazer um simples resumo de um texto, entender um texto, resumir ele. Hoje é muito fácil por conta da tecnologia que a LLM nos entrega, que partiu lá dos Transformers, né. Agora, já que a gente entrou nesse ponto importante, né, eu queria discutir um pouquinho mais, né, o que torna as LLMs tão poderosas. E são, na verdade, a peça-chave para a gente, né, ter
a IA generativa, a gente poder ter esses avanços igual a gente vê hoje, principalmente nos agentes de IA, da qual a ChatVolt é especialista, né. Tem gente que olha para uma LLM e pensa: "Ela responde dedo", mas claramente tem algo muito maior acontecendo, você já deu algumas dicas aqui nas suas falas, né. Na sua visão, o que faz uma LLM ser tão poderosa? É a linguagem? É a interface? É a acessibilidade de você ter isso no aplicativo do celular? É a capacidade de raciocínio que a gente aparentemente enxerga que ela tem essa capacidade, ou é a escala? Qual desses pontos, na sua visão e na sua experiência também, né, principalmente toda essa formação acadêmica que você tem, o que faz a LLM ser tão poderosa na sua visão? É, na verdade você trouxe pontos aí que eu acho que eles juntos mostram o poder da LLM, né, linguagem, interface, capacidade de raciocínio aparente, escala. Então, eu diria que é, na verdade, Alex, a junção de tudo isso, né. A linguagem para mim, como eu falei da questão de, né, da LLM possibilitar a linguagem natural como interface, então acho que a peça central disso tudo é a linguagem, né, como eu já citei, praticamente tudo dentro de uma organização passa por linguagem, né, então, como eu disse, atendimento, a escrita lá de um relatório, uma reunião que você faz, o documento, o suporte, o treinamento, a operação, a codificação, então tudo passa por uma linguagem. Então acho que quando a máquina começa a operar bem em cima dessa linguagem humana, ela não mexe numa tarefa específica, né, então ela vai mexer numa camada muito mais ampla do trabalho humano e promover essa transformação digital. Então, acho que isso é assim, o ponto principal. A interface ela também ela é decisiva, né, você citou aí a interface, porque o acesso ficou muito mais democrático. Aí você falou da ChatVolt, acho que é o que vocês fazem, por exemplo, muito bem, né, de poder colocar o acesso a coisas que são complicadas para o usuário comum, né, que tem muita coisa técnica ali por trás envolvida, de um modo fácil de usar. Então a pessoa consegue desenvolver o seu agente, usar ali conceitos de RAG, né, de recuperar informações de documentos. Então, acho que a interface também é importante nesse contexto e dá esse poder para a LLM, né. Então, de novo, antes ficava coisa muito restrita. Se você não tem uma interface como essa, como que uma pessoa sem conhecimento técnico iria usar um agente, né. Então, a gente não ia conseguir, só quem dominasse ali a parte técnica, a coisa mais complexa. Então, acho que a linguagem natural ela reduz essa barreira de entrada, né, via modelos de LLM. A questão do raciocínio que você também cita, né, e aí sempre que a gente fala de raciocínio, eu gosto de tratar isso com um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente fala raciocínio e as pessoas confundem e acham que você está comparando ao raciocínio humano, são coisas completamente distintas. Você tem o raciocínio biológico e o raciocínio de máquina, né, então são coisas distintas. O que a gente tem, na verdade, e quando eu uso o termo raciocínio, o que a gente vê ali é um raciocínio aparente, muito convincente e que importa é que ele é bastante útil, né, então ela consegue ali dentro do contexto da máquina, raciocinar e gerar resultados úteis aí, né. Então, e aí eu sempre falo, né, que o debate aqui, que aí acaba gerando às vezes alguma polêmica, e a coisa acho que mais produtiva aqui para mim não é, por exemplo, falar se a máquina pensa como um humano, mas se ela consegue resolver problemas úteis de forma consistente e gerando valor, que eu acho que é o que interessa. E a gente observa na prática que sim, os agentes inteligentes, eles permitem isso. Nós obtemos uma série de vantagens, quando a gente utiliza esses agentes, então, sim, né, elas conseguem via raciocínio de máquina gerar e agregar valor. E você também citou a questão da escala, acho que a escala vai fechar bem esse pacote, né, porque quando você treina esses modelos large, gigantescos, com muito dado e que exige muito poder computacional, começa a emergir ali capacidades que não apareciam em modelos menores, tanto que a coisa vai evoluindo, né, a gente vê que toda hora lança um modelo novo, são modelos que foram treinados de uma forma mais cada vez maior, com mais dados, óbvio que isso tem um limite, mas de toda forma, de um modo geral, é isso que acontece e hoje, por conta disso, como eu também já tinha citado, os LLMs eles não são só chatbots, mas essa camada de interação, de produtividade, de acesso a conhecimento, de automação, eu acho que isso que dá esse poder que a gente conhece as LLMs.
Legal. Patrick, acho que ficou muito bacana e eu queria explorar um pouquinho mais um ponto que você falou, que é o seguinte, né, na sua visão, o que muda quando uma máquina, né, passa a operar bem acima da linguagem humana? Que é o que nós estamos vendo hoje no dia a dia, né, nas LLMs mais poderosas, né, qual você disse, toda vez tem uma versão nova, cada vez melhores. Então, na verdade, o que a gente nota, e aí, né, hoje também todo mundo fala desse tema, que é a questão dos agentes, né. Quando você fala que a LLM ela atua sobre acima da linguagem humana, é porque ela deixou simplesmente a linguagem como, só aquilo que ela fazia e passou a fazer outras coisas além da linguagem, como, por exemplo, usar ferramentas, né. Então hoje, quando você tem um agente, ele é capaz de acessar um site, recuperar uma informação, preencher um formulário, gerar um código para fazer alguma outra tarefa. Então, acho que isso abre uma perspectiva muito grande. A linguagem, como eu falei, acho que foi a base de tudo, mas juntar a linguagem com essas ferramentas, com essas outras possibilidades, vai aproximando ali ou vai criando esses agentes inteligentes que nos permitem, fazer muito mais coisas, muito mais tarefas e torna as máquinas cada vez mais úteis, né. Então acho que a gente está entrando numa era de grande utilidade, saindo só da questão textual, que é relevante, que é importante, mas também entrando nessa questão agêntica, da máquina também poder realizar outras coisas que não só gerar texto. Legal, acho que você tocou num ponto importante, né, eu considero realmente uma capacidade, assim, formidável das LLMs administrarem as ferramentas, né, como, por exemplo, chamar diversas APIs. Então a gente tem alguns projetos complexos, aonde um único agente de IA, ele tem conectado a ele ali mais de 10 APIs para buscar, levar informações, processar, gerar saídas, acessar em sistema. Então acho que, até para quem não sabe exatamente o que são APIs, pessoal, são formas, né, são a tecnologia de conectar sistemas. Então uma LLM, ela tem a capacidade de chamar uma ferramenta e criar um cadastro num outro sistema, por exemplo, criar um lead no sistema de CRM ou ir buscar uma informação no banco de dados, emitir uma nota fiscal, coisas que a gente antes precisava fazer na tela do computador ou um outro sistema executar. Então a LLM tem essa capacidade de entender a linguagem, transformar isso numa execução, vai lá, chama uma API, executa, traz a informação. Então, assim, é muito. Se a gente falasse disso, por exemplo, 2021, 2022, eu falei: "Não, não existe, não tem como fazer isso". Ou se fosse fazer, custaria muito caro e não seria tão, funcional, tão rápido igual é hoje, né. Agora, Patrick, eu ia te perguntar uma outra coisa, considerando tudo isso que a gente discutiu sobre a parte, né, de LLMs, o poder delas. Na sua opinião, o que ainda as empresas, estão subestimam as LLMs ou o poder das LLMs, né? O que as empresas ainda subestimam nesse poder das LLMs? Eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu disse de você entender ou enxergar a linguagem como algo que perpassa em várias camadas dentro da empresa, né. Então, quando você tem uma ferramenta que ela pode ser útil para te ajudar na geração de relatório, para melhorar seu atendimento, para melhorar o seu suporte, para te ajudar no treinamento, para, de repente, ver a gente lidar com a questão de vendas, de gerar código, né, se a empresa trabalhar ali com codificação, de tomada de decisão. Então acho que talvez as pessoas não enxerguem, algumas empresas talvez não enxerguem que a LLM ela consegue, via linguagem, trabalhar em cima de muitas, tarefas e não numa coisa específica só, né, ela passa por muitas tarefas, então ela mexe, como eu disse, numa camada mais ampla do trabalho humano e que, se bem explorada, pode proporcionar essa transformação digital. Aquela história, não é que vai ter um milagre, mas você vai conseguir otimizar muitas coisas, né. Então acho que o pessoal às vezes fica muito preso ali: "Ah, mas serve para o marketing", às vezes preso numa área específica e, como eu falei, quando se trata de linguagem, não é uma área específica, é você conseguir lidar com várias camadas do seu negócio, né. Então, acho que talvez essa visão mais de que a LLM ela pode servir como uma ferramenta para alavancar muitas coisas, né, na empresa. Acho que falta um pouquinho essa visão, talvez. Legal, eu acho que esse é um ponto extremamente importante, pessoal. O Patrick comentou e eu queria reforçar.
LLM não é um chatbot, né, a gente tem que afastar. Os chatbots são aqueles tradicionais, por área de decisão, que você escolhe opções. LLM ela é muito mais do que um chatbot, nem se compara com um chatbot. Na verdade, a gente precisa ter claro, né, que a LLM ela traz uma capacidade para as empresas, para os negócios, né, até também no uso da vida pessoal também, é uma nova camada de interação, onde você conversa com a tecnologia, solicita dados, reprocessamento, informações e tudo mais, que traz produtividade, traz acesso a conhecimento que antes você teria horas de pesquisa ou meses de pesquisa, né. Eu sou da época, acho que o Patrick também, que a gente para fazer um trabalho de escola, a gente tinha que ir na biblioteca, né, copiar na mão, A bater bagaça. né, pra poder chegar em casa, fazer o trabalho e entregar. Hoje, se eu quiser aprender qualquer assunto, praticamente acho que qualquer assunto, eu consigo numa sessão, talvez de 20 minutos, com o ChatGPT, com o Claude, me tornar praticamente um especialista naquele assunto que eu posso perguntar, posso estudar, posso questionar, posso pedir para fazer perguntas sobre o que eu aprendi ali e avançar. E outra questão também, eu consigo usar a LLM, igual eu estava comentando quase agora, a questão dos usos das APIs, das ferramentas que o Patrick também comentou, é fazer uma automação cognitiva, eu conseguir encadear processos ou desenhar processos para a própria IA executar. Então, assim, pessoal, realmente é um negócio muito inovador e que continua avançando todos os dias, né? Mas uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado, né, Patrick, é sobre a questão do hype, né. Toda vez que a gente tem uma nova tecnologia, a gente sempre tem aquela questão do hype, de que é uma bolha, de que vai estourar, de que vai ser uma crise. Então, a gente precisa separar muito bem isso. E aí, tipo, como você tem, uma formação bem sólida nisso e começou a estudar isso antes dele ser definido como IA generativa lá em 2004, como você colocou no início, né, eu queria entrar agora numa parte que talvez incomode um pouquinho as pessoas, né. Mas muita gente ainda acha que LLM é uma bolha, é um hype, né, que é um hype bonito, que vai perder força, que vai estourar, que vai passar esse encanto, né. Na verdade, a gente não precisa se apaixonar pela tecnologia, pessoal. Eu sempre digo que a gente tem que se apaixonar pelo problema e usar a tecnologia para resolver o problema, né. Mas a pergunta que eu queria fazer para você Patrick, o que você responderia para quem diz que a LLM é superestimada e que vivemos, na verdade, é mais um marketing do que realmente uma transformação na vida pessoal e na vida profissional com o uso da LLM? É, tem um ponto importante, né, como você falou, tem gente que fala: "Ah, IA é uma bolha, vai estourar", e o que a gente nota é que ela está cada vez mais sendo consolidada na vida das pessoas, né. Até digo, eu não sei se essa bolha vai estourar, mas acho que é um caminho sem volta, eu acho que as pessoas não vão deixar de usar inteligência artificial, muito pelo contrário, né, acho que isso vai aumentar cada vez mais, acho que é uma coisa já colocada. Obviamente que a gente, claro, pode falar: "Ah, tem hype sim, algumas coisas sim", né, mas, acho que também é um erro você achar que por existir hype em alguns pontos específicos, não existe transformação real. Acho que as 2 coisas meio que acontecem ao mesmo tempo, né. Quando eu falo hype, né, o hype ele é algo que atrapalha, porque ele vai vender uma fantasia, isso é o hype, vender uma fantasia. "Ah, a IA ela resolve todos os seus problemas, é um oráculo que se você colocar agora, a sua empresa vai virar a melhor empresa do mundo, você vai criar uma empresa de 1 bilhão só com LLM". Então acho que ele atrapalha quando vende essas fantasias, né. Então, porque a pessoa acha que vai ali abrir uma conta, ter um modelo de LLM, pronto, a empresa virou madura em IA, a empresa domina IA, né. Então o grande problema é isso, quando as pessoas vendem, principalmente nessa parte acho de automação total, sem falar que precisa ter um contexto, que precisa ter uma supervisão, que isso precisa ser feito com planejamento, que existe um risco, existe um processo para se fazer isso, né. E aí o que que acontece? A expectativa sobe demais, e aí quem adota e faz e trabalha com IA de uma maneira séria acaba sofrendo, né. Então, acho que essas promessas exageradas que acabam criando problema, né. Então, vender autonomia total, em alguns contextos, né, então, por exemplo, a gente tinha falado de saúde logo no começo, né. Saúde, acho que a própria área jurídica, eh, são áreas sensíveis, então você diz: "Ah, a IA vai substituir o médico, agora todo mundo vai ser tratado por IA", então, essa questão da autonomia total é um problema, né, Alex, então acho que isso é um grande problema, até porque, uma outra coisa que acho que é importante, quando a gente pensa no modo como os modelos de LLM funcionam,
a gente sabe que ele tem uma série de limitações, essa questão de trabalhar com probabilidade, né, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, de dele gerar, eh, coisas que podem não ser verdadeiras, e isso é inerente ao modelo. "Ah, não é um erro, é uma falha", não, não é uma falha, é inerente ao algoritmo. O modo como ele funciona é assim. Então isso gera algumas limitações que não vão propiciar, talvez, a gente chegar em alguns cenários que muita gente imagina, e aí que é o que causa a frustração, né. Então, provavelmente a tecnologia vai ter que evoluir, vai ter que mudar, a gente vai ter que trabalhar essas coisas, né. Então, para ter o valor real e a gente falar: "Ah, isso não é hype", é ter uma integração bem feita, a pessoa conhecer lá da parte de governança, encaixar bem ali no fluxo de trabalho. Então acho que isso é o que diferencia o hype do que de fato acontece, né. Então, acho que essa é a grande diferença. Acho que esse é um ponto importante que você colocou, é sempre ter o humano no loop, né. A gente não pode ter nada, 100% autônomo, aonde a gente não tem ali uma validação, uma governança, uma questão de segurança. Isso é muito importante, pessoal. Às vezes as pessoas vendem situações, transformações gigantescas sem se preocupar com segurança, sem se preocupar com a governança, sem se preocupar com os dados também, né, porque você precisa ter tudo isso muito estruturado. Eu sempre digo que para fazer uma boa implementação, você tem que redesenhar o processo, olhando para o que a IA consegue resolver, e tem coisa que ela não vai resolver, tem problema que ela não consegue resolver, ou às vezes você vai usar uma tecnologia mais simples do que a IA e vai resolver aquele problema, né. Então a gente vê, isso muito no dia a dia, né. Na verdade, a gente vê na prática que o erro não é usar a IA cedo demais, mas muitas vezes é usar sem processo, ou não redesenhar esse processo. E muitas vezes sem contexto, a pessoa espera que ela faça as coisas, mas sem dar um contexto, né? Ou até mesmo, às vezes, com uma expectativa não realista, né? Que as pessoas acham, não, então eu vou colocar uma IA, ela vai resolver todos os meus problemas, vai automatizar tudo e eu vou trabalhar nada. Não, não existe isso, né? Então, é uma tecnologia que ela está avançando. Quando a gente olha lá para novembro de 22 e olha cá hoje, mudou, assim, drasticamente, né, a velocidade, a evolução, a qualidade, né, de todos os cenários, melhorou muito, mas ainda está em evolução. É que nem a gente comparar, por exemplo, o primeiro avião que o Santos Dumont fez com o avião hoje saindo dos nossos aeroportos aqui. Não tem nada a ver. Existe a revolução da ideia e depois o aperfeiçoamento dessa tecnologia. Então a IA generativa, ela está em constante evolução. Ela é perfeita? Não, não é. Mas ela está evoluindo, ela está resolvendo problemas, ela está entregando resultado. É a gente que tem que saber usar a ferramenta da forma correta. É igual a gente lá atrás, quando foram criadas as máquinas na Revolução Industrial, quando veio energia, quando veio o carro, quando veio a internet, a arma de fogo, até mesmo uma arma nuclear. Se a gente não souber usar, se a gente não tiver um processo para isso, não tiver uma expectativa, a gente vai se frustrar e não vai conseguir alcançar o resultado. E aí, muitas vezes, as pessoas se aproveitam dessa tecnologia para criar um hype, para fazer um marketing e, na verdade, atrapalhar ainda mais a evolução da tecnologia, em vez de contribuir com a tecnologia, com a evolução, fazer uma implementação correta, né. Então a gente precisa deixar isso muito claro, separar o que é hype, separar o que é realidade. Então a gente tem que pensar a IA como uma ferramenta de gerar resultado, de mexer o ponteiro das empresas. É isso, mexer o ponteiro, quando eu digo, é mexer o ponteiro do resultado, trazer mais lucro, reduzir custo. É isso que a gente tem que pensar e se afastar um pouquinho desse pessoal que está preocupado somente em discutir o hype, né, e falar que é uma bolha e tudo mais, né. Mas vamos entrar num ponto interessante que eu acho que eh, o Brasil precisa muito, né, e aí o Patrick fala muito sobre educação e carreira, né, então a gente precisa entender aonde as LLMs transformam de verdade, né. E eu vejo pelo LinkedIn, Patrick, que você pontua muito sobre educação, sobre carreira, e talvez esse seja um dos lugares onde a LLM mais assusta e mais ajuda ao mesmo tempo, né. E aí eu queria ver com você como você enxerga o impacto real das LLMs na educação, já que você é um especialista na área da tecnologia, mas também é professor. Então, como você enxerga o impacto real das LLMs na educação, o que elas melhoram e o que elas desafiam e o que muda para os professores e para os alunos, né, porque querendo ou não a gente ainda está numa educação muito antiga, mas eu queria saber a sua opinião. Legal. Então na educação eu vejo que tem um impacto muito forte e concreto. Coincidentemente, acho que o último artigo que eu escrevi fala justamente no que a IA está mudando tanto na formação dos novos profissionais,
quanto na atuação daqueles que já existem. Aí eu foco um pouquinho mais em tecnologia e tal, porque eu falo que, eu, por exemplo, como professor, nunca me senti tão desafiado como eu tenho sentido agora, a assim, fazer alterações rápidas até no meu jeito de ensinar, a forma que eu vou ensinar, então assim, a coisa tem evoluído, né. Então as LLMs elas podem obviamente ampliar o acesso ao conhecimento, elas ajudam ali na questão de dar um apoio individualizado, personalizado, ajuda, né, na parte de educação, explicar em diferentes níveis de linguagens, então você consegue atingir o aluno iniciante, quanto o aluno que já está mais avançado, você consegue trabalhar a questão de revisão de texto, ajudar a esclarecer dúvida, né, então, às vezes tem lá uma ferramenta que você disponibiliza e os alunos podem ali tirar as dúvidas, com aquela ferramenta também, né, óbvio, fora do horário ali de aula, quando ele não tem acesso ao professor, pode gerar exemplos. Então, assim, para muita gente, as LLMs, pensando no aspecto educacional, ela torna o aprendizado muito mais acessível, né, isso é ótimo, é maravilhoso, esse é o lado bom da história. Só tem que, ao mesmo tempo, elas podem tornar o aprendizado mais superficial se forem usadas sem critério. Acho que esse é o grande desafio hoje também na sala de aula, né. Então, às vezes você vê alguns jovens e tal, usando ali sem ter um critério muito bem definido, usando ali mais para gerar as coisas, né, para ele, né, então, como você falou, antes a gente ia lá, tinha que ler a enciclopédia, escrever e tal, hoje você dá um comando, o trabalho está pronto, né. Então, acho que usar sem critério é um grande problema, né, porque essa mesma ferramenta que apoia a aprendizagem, ela também pode ser usada para terceirizar pensamento, e isso é o ponto mais delicado e, assim, que a gente tem que estar super atento, né. Eu trabalho, por exemplo, com alunos do primeiro semestre. E aí eles têm aula de algoritmos, que é a primeira disciplina lá para aprender a programação, né, o básico, lá, aprendendo a programar. E aí hoje, para o aluno pode falar: "Nossa, mas para que que eu vou aprender a programar se a máquina já programa?", né. E aí eu tenho que mostrar justamente isso, principalmente na área de computação. Não dá para você mandar a máquina programar se você não conhece o que está sendo feito ali. Então, por mais que a máquina agilize o seu trabalho, você não pode deixar de conhecer aquele trabalho, né, então eu preciso dominar a programação, independente de eu estar escrevendo código ou a máquina estar escrevendo código, né, então, acho que isso é o desafio, isso em tudo, né, se a máquina faz, por que que eu preciso? E aí essa questão que acho que o professor tem que saber lidar e mudar a explicação, porque a gente está num cenário diferente. Então acho que o bom educador ali nessa parte de educação, ele tem que estar atento a isso, e ele deixa de ser mais aquele transmissor de conteúdo, né, que era talvez o papel um tempo atrás, não só isso, mas, né, era menos nítido essa questão pelo cenário, e ele passa a ser cada vez mais um planejador ali de experiência de aprendizagem. Como que eu aprendo da melhor maneira, de uma maneira interessante e útil neste cenário com inteligência artificial. Então o professor precisa ali pensar as atividades, os critérios de avaliação, saber como que ele vai mediar, ali nesse cenário com IA, né, usar a IA, né, porque também a gente precisa usar, também não adianta falar: "Ah, eu não vou usar IA", então também não adianta essa visão que não é o caminho, né, então a gente precisa saber usar IA, tem que colocar IA no processo, mas ao mesmo tempo sem matar o processo formativo, até porque a gente está formando os profissionais do futuro, eles que vão tocar as empresas e tal, então eles precisam ter essa formação sólida aí, né. Então, usar IA sem matar esse pensamento crítico exige mudança de foco, do educador e dos próprios alunos, né. Então, focar menos em tarefas puramente mecânicas e mais em interpretação, argumentação, comparação, autoria, validação, né, tomada de decisão. Eu falei aqui da programação antes, quando eu avaliava um aluno, uma das coisas que eu avaliava era o código que ele escreveu. Então eu dava um problema e pedia para ele escrever o código. Bem ou mal, eu sabia que ele estava escrevendo aquele código ali e podia avaliar isso. Hoje talvez não faça sentido, não adianta só ele me entregar o código e olhar para o código e falar: "Ah, ótimo". Não, esse código pode ser gerado pela máquina. Então, hoje é muito mais o processo
do que o produto final, né. Então, quando o aluno eu peço para o aluno desenvolver um sistema, né, então dou lá as disciplinas e tal, falar: "No final você vai entregar um projeto que aí usa os conceitos dessa disciplina". Então eu não olho só o produto final. O produto final ele pode usar IA, o que muda hoje é olhar todo esse processo, né, então acho que isso tem mudado muito na educação. Como eu falei, eu estimulo o uso de IA, e aí eu estabeleço, acho que aquela relação ali de confiança com os alunos e do aluno ser realmente sincero e mostrar quando ele usa, então tanto que hoje nos trabalhos, então o aluno fala: "Olha, eu usei IA", perfeito. Quando você usou IA, como que você usou? Quais e que ela te ajudou, o que ela não te ajudou, onde ela foi útil, o que ela poderia ter feito melhor. Então, acho que ter essa visão crítica, né, acho que os profissionais novos têm que ser formados com essa visão crítica. Vou usar a IA, mas onde ela cai bem, onde ela não funciona bem, por que ela falhou aqui, o que eu posso fazer para melhorar, para que eles não só aceitem respostas, mas possam criticar a resposta da IA, né. Então, para quem está entrando nesse mercado de trabalho, para essas turmas que estão sendo formadas agora, acho que não basta mais só executar uma tarefa, né, então acho que isso mudou, o mundo está cobrando diferente, essas empresas já não olham só para isso, então vai ser cada vez mais importante você saber formular o problema, avaliar a resposta, como eu falei, validar a informação, conectar pontos, manter essa sua autonomia intelectual, fazer curadoria. Então acho que está tendo essa mudança dentro da sala de aula e aí todo mundo está tendo que adaptar, professores e alunos, porque é uma nova realidade. Eu acho muito importante esse ponto, porque realmente, se a gente conseguir acertar esse modelo, Patrick, acho que a gente pode ganhar muito com a IA, de trazer democratização do conhecimento, de trazer aprendizado. Então, antes as pessoas elas ficavam restritas a ter uma enciclopédia em casa, ter uma Barça em casa, de ter acesso a uma boa escola, de ter acesso a uma boa biblioteca, né. Hoje, Uhum. se qualquer jovem, né, qualquer aluno, tô falando tanto do mais inicial até mesmo uma graduação, uma pós-graduação, puxa, com uma boa IA, vamos dizer, um Claude, um ChatGPT, ele consegue estudar o assunto que o professor deu na aula, mesmo que ele não tenha o livro, mesmo que ele não tenha, ele consegue estudar. Mas tem que ser aquele uso honesto, né, igual você colocou, é realmente aprender com a IA, e não pegar a resposta pronta, que é o que a maioria das pessoas querem fazer, né, tem essa vontade, né, "Puxa, eu vou pedir a resposta", mas ele não vai aprender. E acho que é esse o ponto. E outro ponto importante é as pessoas também terem contexto para saber pedir, para saber conversar com a IA, porque se não tiver o contexto, a IA também não vai entregar a informação correta. E também ter aquele senso de validar tudo que vem de lá, porque muitas vezes não, algumas vezes pode acontecer de ter uma falha, a fonte pode não estar correta, então assim, acho que fica uma dica pessoal, usem IA, mas use de forma consciente, tendo contexto e validando o que tem, né, que eu acho que esse é um ponto importante, mas eu acho que a educação é um lugar onde tem muito espaço para gerar resultado, se os primeiros assim, que você está na área de tecnologia, então você tem uma preparação, você tem uma formação para isso, né, mas acho que todos os professores deveriam ser capacitados de Sim, como utilizar a IA na escola, mas acho que desde o do básico lá, da onde a criança já está, alfabetizada, mas de usar de forma correta, porque senão eu acho que os professores, somente esses que não estão preparados, serão atropelados pelos alunos. Porque aquele aluno que tem mais acesso à tecnologia, ele vai começar a ver coisas na IA e vai começar a questionar e discutir com o professor, e se ele não estiver preparado, o que que é aquilo, como funciona, que infelizmente não é a realidade de todos os professores, isso vai acabar impactando, né, mas acho que é um ponto super importante para o nosso Brasil, para todos os lugares, o uso da IA na educação. Muito obrigado, Patrick. Vamos avançar um pouquinho agora para outra parte que eu vejo que você discute bastante, né, no LinkedIn, fazendo artigos, publicando e tudo mais, que é a parte de carreira, né. Eu sempre ouço nas minhas aulas também, nas palestras que eu dou, o pessoal perguntando: "Poxa, a gente vai perder emprego? A IA vai tomar o nosso emprego?", né. Então, assim, essa dúvida que todo mundo fica na cabeça, as pessoas ficam preocupadas. A gente já teve situações de ver, funcionários de clientes nossos indo contra a mudança, tentando boicotar a IA, porque tá com medo de que a IA vai tomar o emprego deles ali, é totalmente o contrário, né, a IA vem, na verdade, para trazer escala, trazer velocidade, melhorar a qualidade e liberar a pessoa para cuidar de coisas mais criativas e focar em outras coisas da empresa, ser capacitado para novos processos, né, mas as pessoas acabam não enxergando isso, né. E aí tem uma pergunta que está rodando, né, o mundo todo: quem vai perder relevância e quem vai crescer com esse novo ciclo, né? Esse é um ponto que a gente precisa discutir aqui.
Na prática, Patrick, o que as LLMs mudam na carreira das pessoas? Quais os perfis profissionais, na sua opinião, tendem a crescer mais nesse novo contexto que a gente está vendo do uso da LLM no patamar que nós estamos? Bom, eu acho que nesse contexto aí das LLMs, e aí colocando essa questão, né, dos agentes inteligentes, porque as coisas estão interconectadas, né, então acho que isso tudo, esse contexto acaba mudando de alguma forma a carreira, porque elas vão alterar justamente a lógica daquilo que é valorizado profissionalmente. Então, muita coisa que antigamente era vista como um diferencial técnico, né, específico lá, passou a ser automatizada. Então, você consegue automatizar ou 100% ou acelerar de alguma forma, ou então dar uma assistência, né? Então, mas de uma forma ou de outra, muita coisa passou a ser automatizada. Então, o mercado, na minha visão, ele tende a valorizar menos aqueles profissionais que só executam procedimentos, né, aquela pessoa que só executa, aquela coisa muito operacional, e vai valorizar mais quem sabe pensar sobre o problema, interpretar o contexto e tomar as decisões. Então acho que vai ter essa valorização que é onde acho que o humano se diferencia bastante da máquina. Então, a minha visão vai crescer mais justamente esses perfis que combinam essa base sólida, como eu falei, é importante conhecer os conceitos, né, para você ter uma visão crítica sobre a inteligência artificial. Então, quem tem esse conhecimento e se adapta a essa tecnologia, porque você vai precisar usar essa tecnologia, também não adianta achar que você não precisa, né, então, acho que isso é importante. Então as empresas vão valorizar gente que aprende rápido, gente que sabe formular perguntas, que sabe validar as respostas vindas da inteligência artificial, que sabe conectar áreas, né, porque acho que a LLM ajuda a ter essa visão um pouquinho mais holística. Então acho que esse perfil vai ser bastante valorizado. E aí, por conta disso, as pessoas hoje, os profissionais, né, falando de mudança aí, como eu falei que muita coisa acaba deixando de ser um diferencial, vira de alguma forma obrigação a pessoa ter ali um mínimo de alfabetização na área de IA, né. Então o mínimo da área de IA você tem que aprender, é o que eu falo, gostando ou não de IA, você tem que aprender. Não estou dizendo que a pessoa tem que se tornar especialista técnico, não é isso, né, cada um tem sua função, mas entender o básico ali para você não ser um refém da tecnologia ou ser aquele usuário ingênuo ali que não sabe, né, olhar de forma crítica as respostas. Então, ainda falando um pouquinho aí, né, dessa mudança de carreira, acho que as habilidades mais humanas vão ser cada vez mais valiosas, né, então a gente sempre tem essa discussão. Então, pensamento crítico, você ter repertório, você ter clareza, saber se comunicar, ter essa visão ampla, sistêmica, saber usar a IA de uma forma ética, né, então acho que isso é importante. Então, você saber usar IA para de fato agregar valor, né. Então hoje as empresas e o mercado, acho de modo geral, não quer só a pessoa que vai lá e aperte um botão. Ela quer que você aperte o botão, que gere uma resposta e que você consiga, em cima daquela resposta, agregar valor ali de alguma forma para a empresa ou para o seu trabalho mesmo, né, profissional. Então acho que é isso, né, ter essa visão um pouco mais ampla e crítica e acho que essas mudanças que a gente vai notar cada vez mais. É, Patrick, eu concordo com tudo que você falou e eu queria complementar uma coisa. Eu acho que hoje o conhecimento básico, a literacia básica de IA generativa, de saber usar uma ferramenta de IA, de saber colocar um contexto, de fazer a pergunta certa, de saber criticar, né, fazer uma análise crítica da resposta, é uma questão de empregabilidade. As pessoas precisam ter esse básico para conseguir ter no currículo, né, uma questão de empregabilidade. Então, sem isso, a gente vai ter problema dessas pessoas se recolocarem no mercado, de conseguir um espaço. Essas pessoas realmente têm que saber usar tecnologia. Eu diria que hoje, IA generativa é como se fosse conhecer a internet nos anos 2000. Se você não souber usar IA, você vai perder espaço no mercado, né. E eu diria que não só no trabalho, tá, mas eu acho que também na vida pessoal, dá para tirar muito proveito também no trabalho. Bom, legal, Patrick, muito bacana esse tema. Vamos agora entrar falar um pouquinho mais sobre empresas, né, e entender aonde está o valor real, além da curiosidade no uso da IA, né. Quando a gente traz isso para o negócio, para as empresas, muita empresa ainda está naquela fase de brincar de prompt.
mas o valor de verdade não nasce do experimento solto, né. Então isso a gente sabe que experimentar é importante, mas precisa conectar isso e começar a gerar resultado, porque é um investimento de tempo, de tecnologia e tudo mais, né. Então, para uma empresa que quer usar LLMs com seriedade, onde costuma estar o ganho real? É no atendimento? É na operação? É no conhecimento interno? É em vendas? É em treinamento? Na sua opinião, aonde costuma estar esse ganho real ou um outro local que eu acabei não mencionando aqui, para as empresas realmente mexerem um ponteiro, gerar resultado com tecnologia e com processo? Bom, eu acho que normalmente esse ganho, Alex, vai aparecer ali onde existe muito fluxo de linguagem, né? Como a gente falou das LLMs, atrelada à linguagem, então tem esse fluxo de linguagem, onde tem muito retrabalho, principalmente o retrabalho cognitivo, onde tem ali aquela fricção de circulação de informação. Então, acho que atendimento, operação, conhecimento interno, treinamento, suporte, a própria jornada do cliente são áreas que você vai ter assim uma utilidade muito grande das LLMs. Mas eu diria que o principal não é só pensar em área, né, acho que é pensar em problema, porque às vezes você não vai resolver a área como um todo, mas você vai conseguir atacar pontos específicos, problemas. Então olhar para o seu negócio, né, por exemplo, onde que a empresa perde tempo, onde que ela repete muita resposta, onde que ela depende demais de pessoas específicas para acessar um conhecimento, onde que o time sofre ali para localizar uma informação confiável. Então, acho que isso é talvez o mais importante, olhar para problemas que podem ser resolvidos pela LLM. Legal, isso traz muito a nossa realidade aqui, né. Muitas vezes as empresas nos procuram querendo resolver diversos problemas de uma vez só. E a gente tem que orientá-los de: "Não, vamos escolher a fruta baixa", ou seja, qual que é o projeto de grande impacto, de baixo custo, de rápida implementação, que já vai trazer resultado. Isso normalmente está associado com grande volume de atendimento, grande volume de pessoas trabalhando aquilo dali. Então acho que as pessoas precisam realmente olhar para a IA dessa forma. Primeiro eu preciso ter um problema, e Uhum. depois eu pensar como resolver esse problema aplicando tecnologia, que pode ser IA ou pode não ser IA também. E a hora que eu conseguir planejar e decidir como resolver esse problema, eu desenhar um processo para isso. E acho que aí as pessoas começam a trazer valor real do uso da tecnologia, né, que a IA generativa aí tá, assim, tá permeando todas as áreas, né. Eu diria que hoje a gente não tem mais uma área específica, né, começou lá em vendas, começou em marketing, mas hoje está em todas as áreas da empresa, porque você consegue resolver muitos problemas rapidamente com baixo investimento. Então, você parar para pensar que há 4 anos atrás, a implementação de um agente de IA poderia custar facilmente R$ 200.000, porque você tinha que desenvolver toda a tecnologia, todo o processo, e hoje não, hoje é muito mais fácil, rápido, onde qualquer pessoa com conhecimento básico de tecnologia consegue entrar lá e construir um agente de IA, por exemplo, na nossa plataforma. Então acho que esse é importante, né. E o que a gente percebe construindo essas soluções no dia a dia, né, a gente fez aí em 2025 mais de 5 projetos, é que o valor aparece quando a IA deixa de ser somente demonstração e passa a ser um fluxo, passa a ser um processo e experiência consistente, onde você pega um problema, pensa em como resolver ele, define o processo, implementa, acompanha e melhora. Acho que esse ponto do melhorar, muitas vezes as pessoas não o consideram, mas a gente precisa sempre estar aperfeiçoando uma solução de IA, um agente de IA, por exemplo, porque eu sempre comparo com o atendimento humano. Por mais que você contrate a melhor pessoa, capacite, dê toda a orientação, ela nunca vai estar 100% perfeita. O atendimento feito pelo agente de IA é a mesma coisa, você sempre tem que estar melhorando alguma coisa, trazer uma informação. Às vezes até trocar a LLM, porque saiu uma LLM mais poderosa, com custo mais baixo e tudo mais, né. E aqui na Uhum. Xerox a gente faz isso, né, com muita frequência, que é implementando a gente já para clínicas médicas, para fazer triagem, para fazer agendamento, para tirar dúvidas, né, das pessoas, assim por diante. Na área de ensino também, em muitas escolas, na jornada de aluno, na parte de onboarding, na parte de qualificação também das pessoas. A gente também atua muito na parte de e-commerce, né. Então hoje, quando a gente vai falar de e-commerce, tem um conceito novo, né, que está se trabalhando, não é mais o e-commerce, é o AI commerce. É a experiência de compra do começo ao fim, sendo gerida, né, por um agente de IA, com toda a integração com os seus sistemas, mas para reduzir a fricção e acelerar a decisão de compra. Então hoje a gente consegue fazer isso para todos os tipos de empresa, todos os tipos de negócio, de hotel, restaurante, grandes empresas, academias, tudo mais. Então, isso é uma forma, pessoal, de trazer a tecnologia
para gerar resultado. É muito diferente de você usar um prompt no ChatGPT, tá. Então acho que esse é um ponto importante que eu queria deixar aqui como colaboração também. Mas a gente também tem que falar o lado que não é tão agradável, né. Toda tecnologia ela tem a sua limitação. E as pessoas acham que, pelo fato de ser IA, tem que ser perfeito, tem que ser, tão bom quanto uma máquina numa linha de produção, é repetitivo, tal, e não é. A tecnologia é totalmente diferente, não vamos entrar nesse ponto agora, e eu acho que o Patrick vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor, né. Agora acho que, assim, uma parte importante também é respeitar a tecnologia e entender o limite dela. A gente falou da parte boa, falou dos pontos de atenção, mas a gente também tem que entender quais são os limites, né. Por exemplo, o Santos Dumont, quando fez o primeiro avião dele, ele percebeu que não dava para colocar 200 pessoas no aviãozinho dele. Então, gera um Exato. limite ali da tecnologia e tudo mais. E você vai trabalhando essa tecnologia para ela chegar ao que chegou hoje, aos aviões que a gente vê no dia a dia, né. Mas eu queria, entrar no ponto, Patrick, quais são os principais limites das LLMs hoje, que as empresas e os profissionais precisam entender para não cair no erro da expectativa? E muitas vezes a expectativa muito alta, pelo fato da pessoa entender que é uma máquina. Bom, acho que a gente pode começar pelo talvez o limite mais básico ali, que é a questão das pessoas entenderem que a resposta, por mais fluida que seja, né, por você lê ali parece uma resposta correta, é diferente de resposta verdadeira, né. A LLM ela pode escrever muito bem, pode dar aquela resposta que passa muita segurança, parecer convincente e ainda assim errar. Então ela mente com convicção, vamos dizer assim, né. É Então muito persuasiva, né. exato, ela vai te dar uma resposta muito bem escrita, sintaticamente correta, muito bem argumentada, mas que pode ser falsa, né. Então, e aí entra na questão lá que a gente fala da alucinação, né, então, isso pode acontecer, né, então ela pode alucinar, confundir alguma coisa, justamente quando falta um contexto confiável. Então quando você tem uma tarefa que vai te exigir ali uma precisão factual alta, ou então quando sua pergunta está mal delimitada, ou quando o tema exige uma atualização específica, por exemplo, porque tem cortes, né, a LLM ela tem conhecimento até determinado tempo, depois daquela data ela não conhece mais, então se não está habilitada ali uma ferramenta de busca para trazer documentos mais atualizados, ela pode criar uma resposta ali que parece real. Então, nesses contextos, você precisa usar com muito cuidado, porque ela pode alucinar, ela pode, gerar uma resposta ruim. E um outro ponto que eu acho importante, que aí é uma outra limitação, é que esses modelos, quando a gente fala em modelos de linguagem, eles não têm a mesma visão e não entendem o mundo como nós, seres humanos, entendemos, né. Eles operam, sobretudo, em cima de padrões de linguagem, né. Obviamente que isso vai produzir resultado útil, mas nós precisamos olhar esses resultados com cautela, né, e principalmente em situações onde o erro ali não pode acontecer de jeito nenhum. E aí, a gente acabou falando, você citou bastante a questão da área de saúde, né. A área de saúde é uma coisa que não dá para ter erro. Então não dá, por exemplo, para você querer que uma LLM ela tome uma decisão ali, de repente, de dar um diagnóstico fechado, de decidir se a pessoa vai operar ou não, e aí a gente pode pensar muito, você também citou a questão da área de finanças, na área jurídica, né, então decisões estratégicas que talvez sejam mais sensíveis, então isso aí precisa ainda muito do cuidado humano, então acho que a gente precisa entender que tem esses limites aí. Uma coisa é eu usar LLM para ela escolher sei lá, um título de um texto para mim, isso não vai causar nenhum grande prejuízo, mas, por exemplo, na área de saúde, não dá. Então o que a gente não pode também, até por conta de todas essas limitações, e aí é algo um pouco perigoso, é você e hoje a gente fala lá dela ter acesso às ferramentas, né, os agentes, as LLMs agênticas e tal, então elas têm acesso a ferramentas, então acesso ao sistema, e-mail, banco de dados, então tem que ter muito cuidado quando dá esse acesso às ferramentas, né, a gente hoje diminuiu um pouco, mas o pessoal falando muito de open cloud, né, então você dá acesso a tudo, então essas coisas. E-mail, dá acesso a tudo, a minha, o cartão de crédito, navegador, Exato. não tem noção do que estava fazendo, né. Não, e aí você tá ali com informação que pode vazar informação pessoal, um dado sensível, então quando a IA, e cada vez mais isso vai acontecer, ela ganha esse poder de agir, né, sobre os sistemas, né, então
você já tem que olhar com cautela, porque a gente sabe dos limites e de todos esses problemas que a gente citou, né, então é questão de segurança mesmo, então isso acaba, sendo um grande limite. Então a gente precisa usar toda essa tecnologia, conhecendo bem as limitações, não deixar de usar, né, a gente precisa usar, mas tem que conhecer bem essas limitações e saber fazer o uso correto. Então onde eu posso usar a LLM, por exemplo? Esse contexto é confiável? Quais ações que esse meu agente vai ter acesso? Há revisão humana nesse processo? Eu consigo rastrear? Eu consigo verificar essa resposta antes de repente, sei lá, soltar uma resposta para o meu cliente? Então, a IA ela erra. E aí não tem problema nenhum, a gente sabe que ela erra, a gente já falou aqui bastante que ela erra. E o problema é quando as pessoas usam esses sistemas, como se não tivesse limite, né. Então a gente precisa saber olhar para esses limites e essas limitações, na verdade, para que a gente saiba até onde a IA pode contribuir ou onde ela pode prejudicar em vez de ajudar, né. Acho que seria basicamente isso. É, eu concordo com você e muitas vezes, o problema não é a IA errar, né, porque ela não é perfeita, como nós, seres humanos, também não somos perfeitos e a gente pode, apesar de ser especialista no assunto, a gente pode errar, pode ser induzido ao erro também, a gente pode ter falhas, e a IA ela não está livre de falhas, né. Mas, o problema, na minha opinião, é nós humanos usarmos sem governança, sem critério, sem conhecimento e muitas vezes sem contexto. É a mesma coisa que a gente pegar e dar um carro na mão de uma pessoa sem carta, dar um avião para uma pessoa que não tem capacidade de ser um piloto. Então a IA, ela é muito boa para resolver problemas, para automatizar tarefas, igual a gente colocou, igual o Patrick também colocou, mas tem que saber utilizar. Senão eu posso fazer uma besteira muito grande. Eu posso automatizar uma besteira muito grande, ou posso automatizar um processo ruim e aumentar a escala dos problemas que aquele processo ruim gerava antes, né. Então acho que é importante deixar isso bem delimitado para as pessoas, né. Mas vamos falar agora também, é um pouco difícil discutir isso, né, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o futuro, né. Eu sempre brinco nas minhas aulas e minhas palestras que o mês da IA, né, dentro do mundo da IA, o mês da IA, ele não tem 30 dias, ele tem 4, mas eu estou chegando à conclusão que eu estou errado, deve ser 3 ou menos dias no mês, né, de tão rápido que as coisas vão, e eu já desisti de estar 100% atualizado, E porque esse ano então, né, agora esses últimos tá meses, uma acelerada. e o Google, eu estava até vendo uma postagem só comentando aqui, o Google, de uma das pessoas lá da Google, colocando que essa semana vai ser uma semana de muitos lançamentos, então já vem mais coisa aí, né. E assim, um lança, o outro contra-ataca, o outro contra-ataca também, e aí você vai vendo daqui a pouco 4, 5, LLMs são lançadas na mesma semana, né. Aí você abre de manhã um site lá para acompanhar como é que estão as LLMs, Artificial AI, Artificial AI é um desse tipo, não vou lembrar agora, Artificial Analysis.ai, onde você vê todas as LLMs, e aí de repente você fala: "Poxa, esse modelo não tinha até ontem, chegou novo", né. Isso aconteceu comigo quando eu fui ver o Gemini 3.5, se eu não estiver enganado, ele é toda hora uma versão nova, é muito avançado, né, então a gente não consegue acompanhar. Mas é realmente, é a gente usar sem saber, sem governança, sem critério, sem processo, sem contexto, né, sem experiência naquilo dali. Então realmente tem que saber usar com responsabilidade que vai tirar o melhor, né. Mas olhando para futuro, né, quando a gente fala de futuro, muita coisa ainda tá por vir, né, quando a gente fala de futuro. Tem muita previsão maluca sendo feita. Então eu queria uma leitura mais séria do que realmente vem aí, se é que a gente consegue ter essa visão, porque toda hora muda, né, porque nós estamos com uma tecnologia que ela mesmo cria a próxima versão, né, então a IA sendo utilizada para criar a nova versão dela, né. Patrick, o que você acredita que vai mudar nos próximos anos com a evolução das LLMs? Por exemplo, em saúde, educação, trabalho, negócios ou uma outra área que você acha relevante? Bom, prever futuro é sempre difícil, né, principalmente na área de tecnologia, as coisas às vezes dão guinadas para lados que a gente às vezes não imagina, mas assim, tentar colocar algumas coisas, alguns cenários que eu acho, diante do que a gente tem, das discussões que tem tido, que podem ser prováveis, né. Então acho que essa questão da integração cada vez maior de modelos, de dados, de ferramentas e processos, né, de
de você ter modelos como, por exemplo, o OpenAI lançou agora o modelo 5.4, que ele, além dele servir ali para o que servia generalista, ele também agregou a toda a parte do codex, de código, então acho que essas integrações vão ficar talvez maiores, principalmente nesses produtos que são voltados para o público mais geral. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa interessante, esses dias até publiquei também um artigo sobre isso, estava lendo o Ian LeCun, ele fala da questão que às vezes a gente, ser humano, a gente tem aquela visão que nós somos generalistas, né, e na verdade ele argumenta que na verdade nós não somos, ou não temos essa capacidade generalista que às vezes a gente acha que tem. A gente é bom em coisas muito específicas, que a gente foi evoluindo ao longo aí da história da humanidade, mas a gente não é bom em tudo, como às vezes a gente pensa. Ele fala: "E por que que a IA precisa ser boa em tudo, né?" Porque o pessoal fala da AGI, a inteligência artificial geral. Por que que a gente precisa construir um modelo que seja bom em tudo, se os próprios seres humanos não são bons em tudo? E aí ele coloca que e aí eu também acho que depois vai ter esses modelos um pouco mais específicos, né, então o modelo que é bom, por exemplo, para dar um diagnóstico médico, não precisa ser bom para escrever texto, são coisas completamente distintas. Então você vai ter lá o modelo para diagnóstico médico, você vai ter um modelo especializado em, sei lá, na parte científica, de fazer algum experimento, outro que vai escrever e tal. Óbvio que você continuará tendo esses grandes modelos voltados para o público geral, como eu falei, então, mas eu acho que também a gente vai ter modelos aí que sejam especializados, né. Acho que a questão da multimodalidade é outra coisa forte, que não tem volta, então cada vez mais os modelos já são, e acho que isso vai ficar mais forte, multimodais, então ele processa imagem, ele processa vídeo, ele processa texto e cada vez mais também ele vai poder gerar essas coisas diferentes dentro do mesmo modelo também. Então, a própria questão dos agentes autônomos é uma tendência, acho que isso já mostra para gente acesso a ferramentas. Uma outra coisa que eu noto é que também, essa possibilidade de você ter IA, sei lá, num dispositivo como um celular, eu acho que essas SLMs, que são esses modelos de linguagem menores, vão cada vez mais estar nos celulares das pessoas, então você vai ter ali uma SLM, que seria a short, né, não é um large, é um short, modelo menor, mas extremamente poderoso, e aí você pega tem vários modelos que são SLMs que resolvem muitos problemas, ainda mais se a gente falar em coisas específicas, né, o pessoal da China lança sempre modelos, o Qwen lançou agora uma série de modelos SLM, né, você tem até de 0,8 bilhão, 3 bilhões, acho que é o 3,5 que estão com excelentes resultados, e esses modelos podem rodar num dispositivo, né, então eu acredito muito nisso. Acredito muito na questão da contribuição da IA para a ciência, então acho que com essa evolução, os modelos vão dar uma contribuição maior para a ciência, né, então hoje, em vez de só trabalhar com o que já existe, talvez os modelos começarem a cruzar melhor os dados e propor algumas coisas. A gente já tem algumas coisas, o Google faz muito experimento nessa área. E uma outra coisa que eu também acho que vai acontecer é a questão de governança global, né? Então, cada vez mais eu acho que vai ter esses tratados internacionais, porque aí começa a surgir a questão ética. Então, localmente os países vão discutindo, mas como os modelos eles são internacionais, eles não têm fronteira, então acho que esses tratados internacionais vão acabar sendo discutidos de alguma forma, então talvez as empresas vão ter que ter algum tipo de certificação para poder atuar, vai ter que ter algum tipo de licenciamento, e aí já envolve também questão de energia, então acho que por conta disso tudo, acho que vai ter uma regulação de alguma forma, uma regulação global cada vez mais forte, né. Então acho que são alguns pontos, assim, que eu enxergo que acho que estaria no horizonte aí dessa tecnologia para os próximos anos, talvez. É, um ponto importante, Patrick, que eu queria comentar aqui com o pessoal, agora no início de março a gente teve uma polêmica muito grande, que é o uso da IA, e principalmente foi o Claude, na Hum, questão da guerra, né? No exato. planejamento, na execução, no monitoramento e na execução do ataque, né, dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.
E aí também começou um debate muito grande, porque os drones também estão utilizando IA. E aí o pessoal começa a ficar preocupado: "Poxa, mas e se acontecer uma falha e o drone mudar o alvo dele?". Então nós estamos começando a entrar em coisas que parecia não, era coisa de cinema, né, era Uhum, coisa que eu via em ficção, no cinema, e já virou realidade, né, de quão rápido isso está avançando. Claro que a questão de guerras, a questão de conflitos, elas também foram um grande motor para a construção da tecnologia. Quando a gente olha lá atrás, a criação da própria internet, a uhum, criação própria do computador lá com Alan Turing, quando ele criou lá o primeiro, modelo de computador, vamos dizer assim, para processar, mensagens criptografadas, e a gente começa a ter ali o nascimento do computador, depois veio a internet, que era ARPANET, virou internet, e agora a gente vê a IA sendo aplicada em situações de guerra. Então, assim, o mundo está evoluindo muito rápido e você não pode ficar para trás. Quem está nos ouvindo aqui realmente tem que começar a pensar: "O que que eu estou aprendendo de IA? Como que eu estou aplicando?". Não precisa se preocupar com o futuro, porque uhum, isso, as empresas vão se preocupar, mas assim, poxa, o que que eu estou gerando de resultado na minha empresa? Como eu estou aplicando IA para gerar resultado, para mexer o ponteiro, seja na minha empresa, seja na vida pessoal. Se você é estudante, está nos ouvindo aqui, como que eu estou usando IA para aprender, para praticar o que eu estou estudando, né? Então acho que esse é um ponto importante. E eu acho que assim, a nossa leitura também é que o futuro não vai premiar quem só testou o IA, né. Se você fica ali só uhum, brincando com esse dado, você não vai ter evolução, você só testou, né, e não gerou resultado. Vai premiar, na minha opinião, quem aprendeu a integrar a IA com a cultura, com a operação, com a experiência, e principalmente para resolver problemas, que eu acho que a IA, ela é uma ferramenta perfeita para resolver problemas, né. Então acho que esse é o ponto que a gente tem que olhar, né. E, Patrick, eu acho que esse episódio, né, vai ajudar a colocar a conversa no lugar certo. Não é sobre ter medo de IA, nem sobre idolatrar a IA. É sobre entender que estamos diante de uma tecnologia super poderosa, a gente acabou de discutir aqui vários exemplos, e que o diferencial continua sendo a forma como a gente aplica isso com profundidade, com responsabilidade, com governança e com visão, né. A gente falou aí de educação, a guerra, né, mas a gente sabe que tudo depende do ser humano, de como tirar proveito dessa tecnologia, dessa ferramenta, né. E aí, para a gente poder fechar o nosso bate-papo aqui, que foi muito, muito bom, muito bacana, acho que trouxe bastante conhecimento para todo mundo, qual mensagem você deixaria para quem está nos ouvindo e sente que precisa entender esse mundo novo que a gente discutiu aqui, mas ainda está entre a curiosidade e o receio? legal. Eu, assim, eu acho que eu deixaria de mensagem final para quem acompanhou aí primeiro, olhar para esse tema com seriedade mesmo, não olhar com medo também, nossa, porque aquela história, o medo ele paralisa a gente, impede da gente avançar no conhecimento, então olhar com seriedade, sem medo, mas também não ter aquele deslumbramento de achar que a IA resolve tudo, né, aquilo que a gente vem falando aqui ao longo do nosso bate-papo, a IA ela é uma ferramenta, ela não é um oráculo mágico que vai resolver seus problemas, né, então acho que isso aí acho que é o mais importante nesse momento, nesse contexto aí, olhar não como uma ferramenta que resolve tudo, mas também não ter aquele medo de aprender, de estudar, de correr atrás. Acho que você tem que correr atrás das informações para que você entenda bem e possa usar da melhor maneira possível. Excelente. Bom, pessoal, e para a gente poder, fechar aqui esse raciocínio, é importante reforçar: tecnologia sozinha não cria transformação. A gente deu vários exemplos aqui. O que cria transformação, na verdade, é repertório, é contexto, é clareza e execução com responsabilidade e dentro de uma empresa com governança. E talvez esse seja o ponto central das LLMs. Elas ampliam muito quem sabe o que está fazendo e escancaram que ainda está sob o hype, que está apenas ainda seguindo o hype. "Ah, eu estou fazendo isso porque é hype". Não, isso não vai gerar resultado. Você tem que focar em realmente usar a tecnologia com responsabilidade para gerar resultado. Acho que esse é um ponto importante. Patrick, muito obrigado por compartilhar anos de conhecimento, né. Eu acho que além do trabalho lá que você faz muito bom nas suas publicações no LinkedIn e tudo mais, esse podcast conseguiu resumir aí bastante do seu conhecimento, né, da sua trajetória que começou lá antes da IA generativa ser famosa, igual tá todo mundo achando que IA foi criada somente agora em 2022, né. Acho que foi um bate-papo bem legal.
Eu queria pedir para você que você deixasse as suas redes, como o pessoal pode entrar em contato com você, como o pessoal pode seguir os conteúdos que você publica, que valem muito a pena, pessoal. Então, Patrick, por favor, deixe para nós aí a forma como o pessoal pode te encontrar nas redes sociais. Bom, eu hoje basicamente eu estou no LinkedIn, então se você digitar lá Patrick Pedreira, você vai acabar caindo nos meus na minha rede, no meu conteúdo e você vai acabar me achando. Se você quiser acompanhar também, Alex, eu assim, né, o público quiser acompanhar, eu também tenho umas newsletter que eu discuto um pouco mais sobre isso, né, de uma forma um pouco mais sistemática. Tem uma voltada justamente para discussões de inteligência artificial, que é o IA Descomplicada, que é o Ciência Descomplicada, na verdade, que eu trago artigos científicos, né, ligados à inteligência artificial, então eu faço aquela curadoria de artigos interessantes, que traz algum conhecimento interessante, e aí eu disseco esse artigo de uma maneira bem simples de entender. E aí também tem a outra newsletter minha, que é o Carreira Sem Atalhos, que aí eu faço discussões mais ligadas à carreira, a a inteligência artificial de um modo geral, a tecnologia, a educação, esse é um pouco mais livre, o outro realmente é focado em artigos de IA. Mas é isso, Patrick Pedreira no LinkedIn, o pessoal consegue me encontrar. E eu queria te agradecer, né, pelo convite, pelo bate-papo, gostei bastante, assim, muito legal poder falar de um assunto que eu gosto tanto, então também agradeço aí o seu convite, Alex. Eu que agradeço, Patrick. Pessoal, você viu que ele deixou bastante dicas para vocês poderem seguir o conteúdo deles, aprenderem ainda mais. Se esse episódio te ajudou a entender melhor o poder das LLMs, compartilha com alguém que ainda está tentando separar moda e mudança estrutural. E para acompanhar mais conversas práticas sobre aplicadas aos negócios, acompanhe nosso conteúdo no Chatvolt. Se você ainda não usa IA generativa através de agentes de IA na sua empresa, procure a Chatvolt também. Patrick, muito obrigado. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Obrigado, um abraço, até mais.